Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Betel Dominical. Essa aula é da aula dos adultos, com o tema da revista de Mordomia Cristã. Quero agradecer a todos vocês que têm curtido, comentado, compartilhado. Olha, tenho recebido cada comentário me incentivando a fazer melhor, fazer mais, a estar sempre aqui. Confesso que não é muito fácil, porque todos os dias é gravação de 2 aulas dessas da Escola Bíblica, uma de adulto, uma do Viver Mais, e mais os vídeos de devocionais diários, que são mais 2 por dia. Mas Deus tem dado graça, Deus tem dado honra para isso. E é um investimento na obra do Senhor. Devagarinho estou conseguindo, comprei uma câmera, comprei o microfone e estamos ali tentando pagar e Deus está prosperando, está ajudando. Olha, queridos, essa aula aqui ela já está gravada porque eu estou gravando antecipado por causa da minha viagem. Então eu já devo ter chegado. Eu acho que nessa aula ainda não vou conseguir dar novidades, contar do que eu vivi lá. Mas eu quero dizer para você muito obrigado por você que tem estado aqui comigo. Então não esquece, se você gostar, se não gostar não tem problema, se quiser colocar até um dislike aí também não tem problema. Eu preciso de você para me entender se está indo bem, se o Espírito Santo está trabalhando através da minha vida, falando ao teu coração. Eu preciso muito disso de você, tá? Muito, 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 muito. Então que você possa estar comigo. Você faz parte desse ministério. Aí no Minuto Conselhos de Deus, que você possa estar junto comigo. Deixa eu já desativar aqui. Quando eu puder, desculpa aí, tá? Para não vir som, não interferir antes de começar a aula. E é uma aula hoje gostosa, é uma aula às vezes polêmica para muitas pessoas, para muitas igrejas quadradas ainda, mas que vai falar muito ao nosso coração. Vamos orar? Querido papai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por esta aula. Essa aula é grandiosa, é maravilhosa, Senhor. Obrigado porque o Senhor vai falar no nosso coração. Te peço ao Espírito Santo que venha nos ensinar, que venha nos dirigir, porque a palavra é dele e é ele que interpreta para nós do melhor jeito possível. Faça-nos, Senhor, entender dessa palavra. Toque em nós para poder compartilhar com outras pessoas e devagar fazendo uma obra missionária através destes vídeos. Fica conosco nos ensinando, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E amém. Vamos lá então para a nossa lição de hoje. Betel Dominical, revista dos adultos, tema Mordomia Cristã, tema desse trimestre, quase finalizando. A gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. A lição é a lição 11ª, que será aplicada dia 15 de junho. A participação das mulheres no ministério de Jesus. Olha só, hoje nós vamos ver qual a importância das mulheres no ministério. Muitas pessoas têm aquela grande polêmica, se pode ou não ser pastora, se pode ou não ser presbítero. Queridos, eu não vou entrar nesse tipo de polêmica, não é para isso que eu estou aqui. O que eu estou aqui é para mostrar para vocês o quanto é importante as mulheres no ministério. De já eu já quero agradecer a minha futura esposa, a minha hoje, dia 15 de junho, aqui ó, no dia 15 de junho, já terá sido a minha noiva. Ontem, no dia 14 de junho, ainda não chegou, mas eu estou dizendo como se fosse 15, no dia 14 de junho, estaremos ficando noivos e futuramente um casamento em breve aí. Então eu quero agradecer por ela, que tem sido fundamental no meu ministério, pela minha mãe, que mesmo acamada continua publicando, repartilhando as minhas coisas, pela minha futura sogra Marli, a irmã Marli, que também me ajuda muito, que é uma mãe para mim que Deus me deu. Quero mandar para grandes mulheres que nem a irmã Célia, a irmã Luzinete da nossa igreja, que tem sido fiel na palavra, não ajuda me compartilhando, republicando. Olha, são mulheres de Deus que levam o ministério para frente. E hoje nós vamos ver a importância delas. Por isso que elas são mais sensíveis, são mais batalhadoras, são a mulher sábia que edifica a casa, ela também edifica a igreja. Então vamos lá, texto áureo. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam
com as suas fazendas. O que é fazenda, queridos? Só para você que às vezes entrou e está meio com sono aí, não é fazenda de gado. Fazenda é com as coisas que elas tinham, com os bens materiais delas, com as condições delas. Está lá em Lucas capítulo 8, versículo 3. Verdade aplicada. O Senhor chama mulheres e homens, a quem capacita com o poder do Espírito Santo e usa na grande obra de evangelização e edificação da igreja. Ou seja, não é só homem que é chamado. Queridos, uma obra missionária no campo missionário, ela só funciona se o homem for casado. Porque ele precisa de companheirismo, ele precisa da ajuda da mulher, da sensibilidade da mulher. Olha os objetivos dessa lição. Primeiro, reconhecer o amor das mulheres pelo Evangelho de Jesus. Segundo, ressaltar a importância das mulheres para o ministério terreno de Jesus. E terceiro, saber que Jesus valorizou as mulheres tanto quanto aos homens. Ou seja, a cultura judaica fazia grande distinção entre homens e mulheres. Muitas igrejas e pessoas hoje também fazem essa distinção entre homens e mulheres, mas Jesus nunca fez. Para Jesus não tinha nem homem nem mulheres, era tudo no mesmo patamar. Textos de referência. Mateus 26, versículos 6 e 7 diz assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Lucas 8, agora no Lucas capítulo 8, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Notem que o verso 3 é o verso texto áureo da nossa lição, para mostrar que as mulheres faziam de tudo. As mulheres mantinham o ministério de Jesus e seus discípulos. Então era na verdade, queridos, olha lá, ó, que anunciava o evangelho e os 12 iam com eles. Era muita gente. Introdução. Nesta lição, veremos que a participação das mulheres foi relevante tanto para o ministério de Jesus na terra, quanto para o início da formação das atividades da igreja nos tempos apostólicos. Tal realidade contrastava com a tendência de desprezo pelas mulheres daqueles tempos. Mas a graça de Deus e o poder do Espírito Santo se manifestam em mulheres e homens, pois em Cristo somos um. Gálatas 3, 28 vai dizer: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Queridos, naquela época, se você ler um pouquinho mais, era muito pesado o jugo da mulher. A mulher era tida como um ser inferior. Isso veio desde o começo de quando Eva pecou. Os primeiros cristãos, os primeiros judeus, os primeiros israelitas colocavam o peso na mulher, como que a mulher fosse a culpada pelo pecado, não o homem também. E isso fez com que tivesse uma distinção grande. Para ter uma ideia, no Velho Testamento, quando uma mulher tinha um filho homem, ela ficava impura durante 7 dias. Quando ela tinha uma filha mulher, ela ficava impura 40 dias, como se ela tivesse tido algo mal, algo ruim. Quando uma mulher tinha filhas mulheres, ela não tinha direito à herança, nada. A rejeição é grande. Ainda hoje encontramos vários países com isso, mas infelizmente tem se levantado uma ala de feministas que, ao invés de equiparar a mulher ao homem, tem colocado a mulher acima de o homem. A mulher não é acima do homem, o homem não é acima da mulher. A mulher foi tirada ao lado de Adão porque os dois são mesmo iguais. Tópico 1: as mulheres no ministério de Jesus. As primeiras discípulas não só seguiam a Cristo, como também contribuíam com seus próprios recursos,
com o ministério dele. Joana, Susana e outras mulheres, por exemplo, serviam ao mestre com as suas fazendas. É o texto que lemos, deixa eu ver, pus ele de novo, vamos ler de novo, vamos tentando memorizá-lo. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Também Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Olha que coisa mais linda. Você não vê no texto, queridos, falar que os homens ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Você não vê no texto falar que Pedro, que foi empresário, tinha barco de pescas, que seu pai ou os outros homens sustentavam o ministério de Jesus. Mas as mulheres, sim. Certamente a disponibilidade em servir e contribuir com seus bens foi uma expressão de gratidão e amor por terem sido abençoadas por Jesus Cristo, com acolhimento, perdão, libertação e cura. Olha só, queridos, o que a mulher mais tem, a mulher reconhece. A mulher reconhece quando um homem ama. A mulher reconhece quando alguém faz um favor para ela. Então, com certeza, essas contribuições, esse trabalho em ajuda na obra missionária de Jesus, que as mulheres faziam, era em reconhecimento ao que Jesus tinha feito por elas. Ponto de partida, a contribuição das mulheres para o ministério de Jesus, ou seja, elas que foram fortes nisso. 1.1, o papel das mulheres no ministério. As mulheres tiveram um papel tão importante no ministério terreno de Jesus, que são citadas nos 4 evangelhos. Olha só, não só em um, nos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João, elas são citadas. Lógico que se você ler os 4 evangélicos, você vai ver uma ênfase maior no evangelho de Lucas, o médico. Olha lá, Mateus 27, versículos 55 e 56. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e as mães dos filhos de Zebedeu. Olha que lindo, você não vê falar que estava os pais de Tiago e João, mas estava ali os pais de João e Tiago, a mãe de João e Tiago. Olha, com uma preocupação delas. Entretanto, Lucas é o evangelista que dá a abordagem mais detalhada sobre a contribuição, inclusive citando Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João o Batista, Ana, a profetisa, a sogra de Pedro, a viúva de Naim, a mulher que ungiu os pés de Jesus, Joana, mulher de Cusa, Susana, mulher do fluxo de sangue, Susana, também a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, Marta e Maria de Betânia, a mulher do paralítica e Maria Madalena. Tá todas nesses textos aí. Olha que todos falavam das mulheres, mas o evangelho de Lucas foi mais fundo, foi tocando na dura realidade dos judeus que não aceitavam as mulheres como iguais aos homens. E Jesus veio e mostrou para eles o tanto que era importante as mulheres, o que ele curava de mulher, o que ele ajudava de mulher. Lembra a viúva de Naim chorando, ele chega e fala para ela: não chores, mulher. Lembra a mulher do fluxo de sangue, fala: a sua fé te curou, fica tranquila. Queridos, Jesus não fazia acepção, porque nós às vezes ainda fazemos. Não há sequer um ministério que eu conheça em que as mulheres não são fortes nesse ministério. Lembrando que o círculo de oração, o primeiro círculo de oração, foi criado pelas mulheres, não foi por homens. O bispo Abner Ferreira diz: Deus não criou a mulher apenas, preste atenção, para que seja auxiliar do homem, mas para participar ativamente na edificação e propagação da sua obra. Ou seja, a mulher não foi só para cuidar do marido, não. Não foi só para ser auxiliadora do marido, não. A mulher foi para participar da obra. Bendito é o homem que tem a sua mulher do lado, que está na obra todo o poder do lado.
Se você é um homem de Deus, que a sua mulher não anseia pela obra, cuidado, teu ministério não vai prosperar. Prova disso é a quantidade de mulheres que se dedicaram em todos os tempos ao trabalho da casa de Deus, orando, liderando e servindo com as suas fazendas. Portanto, assim como as mulheres mostraram amar mais ao Senhor que aos seus bens, devemos ter um coração cheio de gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. Um coração grato atrai o favor de Deus. Queridos, e como é? Muitas vezes na igreja eu faço campanha para arrecadar dinheiro, para ajudar na obra, para ajudar em algo, para ajudar no campo missionário. As mulheres batem de 10-0. As mulheres estão sempre prontas, elas não têm apego aos bens materiais como o homem. Elas estão prontas para servir, para ajudar. Pode ver que se você faz um mutirão, as mulheres são a primeira a estar lá para cozinhar, para servir, para limpar, para ajudar, para cuidar. Tópico 1.2. Servir é um ato de gratidão. Algumas mulheres que serviam ao ministério de Jesus tinham sido libertas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Talvez por gratidão, elas passaram a servir a Jesus também com seus bens. Lembra? Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, não eram só as duas. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Essa atitude mostra que elas reconheceram a importância de investir nas coisas de Deus, no que é eterno, porque experimentaram o benefício de viver livre da dor e do sofrimento que carregavam. Além disso, Jesus deu visibilidade às mulheres em uma sociedade que as maltratava e ignorava. O bispo Abner Ferreira diz: por muito tempo as mulheres foram postas de lado na sociedade e tratadas como pessoas de classe inferior. Na época em que a Bíblia foi escrita, os costumes de muitos povos refletiam ao seu modo de pensar. Entretanto, Jesus Cristo a tratou de modo simples e gentil. As mulheres que antes eram discriminadas pela sociedade, encontram em Jesus a revelação do amor de Deus. Agora em Jesus elas tinham paz. Agora em Jesus elas tinham dignidade. Agora em Jesus elas tinham essência do amor. Queridos, como é bom quando a igreja reconhece o valor de uma mulher. É lindo, é maravilhoso. Temos povos hoje como os muçulmanos que ainda tratam as mulheres como seres inferiores, mas não são. São imagem e semelhança de Deus igual ao homem. 1.3. A relevância das mulheres no ministério de Jesus. Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres seguiam a Jesus, participando ativamente do seu ministério terreno. Enquanto o mestre e seus discípulos se dedicavam à pregação do evangelho, aquelas valorosas mulheres lhes forneciam apoio, inclusive material e financeiro. Eu acho que eu não coloquei aqui de novo, deixa eu ver. Não, mas não vou ler não, tá? É aquela que nós já limos várias vezes. É a introdução da nossa lição aqui, tá? Que Jesus ia com seus discípulos, pregando por todo lugar, e as mulheres iam com seus bens ajudando, cuidando deles, fazendo comida para eles, ajudando a pregar o evangelho. Nós vamos ver em Atos, Priscila e Áquila, e tantas outras que acompanhavam o ministério juntos. Elas foram importantes para a divulgação da mensagem de Jesus, como ressalta o bispo Abner Ferreira, lá no seu livro, em 2019, página 58. Percebemos hoje em dia que por trás de muitos pastores sempre há valorosas mulheres os ajudando, seja com intercessão, seja com bens. Não podemos negar a vital importância das mulheres e suas contribuições para a obra do Senhor. Queridos, sem as mulheres, o homem não é nada. Existe um ditado no mundo que diz assim, sempre atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Mas eu discordo desse ditado e reformulo ele. Sempre ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Ela não está atrás dele, mas ela está do lado, apoiando, intercedendo, ajudando,
orientando. O que eu ensinei? Jesus trouxe dignidade e visibilidade às mulheres em uma sociedade que frequentemente as desvalorizava e ignorava. Foco na lição. As primeiras discípulas não só seguiam a Cristo, mas também contribuíam com seus próprios recursos com o ministério dele. Ei! Então, quando você achar que o homem é tudo no ministério, lembre-se de lá. Nenhum homem falar, a Bíblia não conta que o homem ajudava no ministério, mas as mulheres. Sem as mulheres, como Jesus ia se alimentar? Como os discípulos iam se alimentar? Como eles iam pensar em pregar a palavra? Quantas mulheres que eu conheço que têm verdadeiras palavras vindas direto de Deus? Quantas missionárias que não estão envolvidas com a obra de Deus? Missionárias não de nome, porque muitas vezes a igreja nomeia como missionária só para dar um cargo de missionário para ela. Não, missionário é quem faz a obra de missão, quem está no campo, a mulher que vai para o campo de missão. Mas não deixa de ser grandes evangelistas, grandes pregadoras do evangelho. E aí agora? Eu já mereço um like? Tá gostando da lição? O que você tem achado dessas aulas? Continuo ou paro? Acho que compensa? Você quer que eu continue? Coloque aí para mim. 2.1 Nos passos de Jesus. Joana serviu a Jesus com os seus bens. Ela fazia parte da elite do primeiro século, pois era esposa de Cusa, um dos oficiais de Herodes Antipa, governador da Galileia. Olha só quem era Joana. Provavelmente Susana estava junto. É isso mesmo. Provavelmente Susana estava junto com as mulheres que foram ao túmulo de Jesus, tendo testemunhado aos outros discípulos, juntamente com Maria Madalena, sobre a ressurreição. Olha só, esse texto eu não vou ler de novo. Olha Lucas 23, 55, depois 24, 10. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, seguiram Jesus e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Queridos, olhando para a cruz, você lembra quando estava debaixo da cruz? Quem estava? Maria e outras mulheres. Elas não fugiram de medo como seus discípulos, elas não correram. As primeiras mulheres que viram Jesus ressuscitado foram mulheres, as primeiras pessoas, porque elas não tinham medo, elas estavam lá chorando, foram para embalsamar o corpo de Jesus, queriam acompanhar Jesus. E presta atenção na importância. Será que você, como eu, tem dado importância a essas irmãs? Os relatos em Atos também mostram a presença de mulheres entre os que se convertiam ao ouvir o anúncio da palavra de Deus. Olha Atos 17, versículo 4, depois versículo 12. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Então olha, quando aceitavam, quando estavam no ministério, quando compartilhavam, as mulheres estavam junto na frente, e não eram só as mulheres pobres, mulheres da alta sociedade continuavam ali. Lembra o sonho da mulher de Pôncio Pilatos? Que falou para ele, olha, esse homem é bom, eu sonhei que ele é bom, não crucifique ele não. 2.2 Marta, a hospitaleira. A hospitalidade é uma das características da vida cristã, pois expressa a fraternidade, amor e cuidado com o outro. Olha 1 Pedro 4,9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Marta, irmã de Lázaro e de Maria, é um exemplo de crente que oferece o que tem de mais valioso a Jesus. No caso dela, o próprio lar. Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Talvez Marta tenha se preocupado demais em sua hospitalidade, mas a verdade é que ela sempre se empenhou para dar a melhor acolhida possível a Jesus e aos seus discípulos. Olha João 12, 2.
Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava na mesa. Olha a gratidão de Marta, olha o empenho de Marta. Marta abriu a porta não só para Jesus, mas para os seus 12 discípulos. Fez comida e ainda cuidava deles na mesa. 2.3, agora Maria, a agradecida. Maria de Betânia, irmã de Lázaro, que também é irmã de Marta, usou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro, para ungir os pés de Jesus. Lembra, naquele tempo, eles lavavam os pés dos seus mestres. Ela chega para lavar o pé de Jesus, mas ao invés dela lavar com água, ela pega o seu perfume mais precioso, nardo puro, e lava os pés de Jesus com ele. E depois ela enxugou os pés do mestre com os próprios cabelos, deixando toda a casa perfumada. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Consegue ter noção disso? Talvez eu e você não temos coragem de fazer uma oferta à igreja, a um campo missionário, a uma obra, a um trabalho da igreja. Ela deu o seu perfume, que era o melhor que ela tinha, mais caro, que talvez, e conta alguns teólogos, que esse perfume ela juntou por anos, que era para suas núpcias. E ela derrama aos pés de Jesus, e não bastava, ela enxuga com seus próprios cabelos. Isso aconteceu após Jesus ter ressuscitado Lázaro, irmão de Maria. Então ela mostrou sua gratidão ao ungir os pés de Jesus com um perfume bastante caro. Além disso, com essa atitude, Maria reconheceu a Jesus como Messias, o Rei. Comentário bíblico do Novo Testamento da Bíblia Aplicação Pessoal. Olha só o que era esse perfume. Este perfume era feito de uma erva aromática, chamada de nardo, das montanhas da Índia, importado em garrafas de alabastros. Este caro artigo importado tinha tanto valor que as pessoas usavam para fins de investimento, como o ouro é frequentemente usado em nossos dias. Maria pode ter ungido Jesus com o seu Messias real. Ela derramou o melhor que pôde encontrar. O preço não é a questão central, mas a expressão sincera de fé e amor. Entende o que ela fez? Ela não deu qualquer oferta ao Senhor. Ela não ofertou alguma coisa boa. Ela ofertou o melhor, o ouro que ela tinha. O que eu ensinei? A hospitalidade é uma característica da igreja cristã. E é quando eu digo hospitalidade aqui, queridos, eu não estou só querendo dizer da hospitalidade na sua casa, em receber bem um cristão, mas é a hospitalidade na igreja. Quantos eu tenho visto que quando chega uma alma nova na igreja, quando chega um visitante, malemar, cumprimenta ele com uma boa noite ou uma paz do Senhor, não se empolga quando vai lá e fala todo mundo junto, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, não sai do seu lugar para cumprimentar, não conversa com ele no final do culto. Isso é falta de hospitalidade. Nós temos que ser hospitaleiro, as pessoas têm que querer voltar à casa do Senhor, porque nós estamos tendo hospitalidade com elas. Tópico 3 e último, se não deu ainda, me dá um like aí, contribui, compartilha. 3, tópico 3 e último, o papel das mulheres na igreja primitiva. O Novo Testamento traz vários registros sobre a presença de mulheres entre os muitos convertidos e a participação delas entre os comprometidos com o exercício do ministério cristão, contribuindo assim para a disseminação da palavra de Deus e a edificação da igreja. Num tempo marcado pela tendência a desprezar as mulheres, escreveu Paulo: todos vós, mulheres e homens, sois um em Cristo Jesus. Aqui não coloquei o versículo porque ele já está ali, né? Então o papel da mulher na igreja primitiva foi muito importante. Foi para quebrar protocolos, quebrar paradigmas, aonde elas não eram nem permitidas conversar. Jesus chama elas para o ministério. Oh, aleluia, hein? Olha lá o foco na lição.
Lucas evidenciou a importância de algumas mulheres para o ministério de Jesus, a exemplo de Joana, Marta e Maria. Tópico 3.1, Maria, um grande coração. Maria, mãe de João Marcos, é mencionada uma única vez na Bíblia, Atos 12:12. Olha lá, percebemos isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Olha só, ela já tinha aberto uma casa de oração. Ela já estava em oração, intercedendo, ajudando. Mesmo em meio à perseguição, olha, se encontrasse era morto. Mesmo em meio à perseguição empreendida por Herodes Agripa aos cristãos, ela abriu as portas de sua casa e acolheu os crentes. É possível que Maria fosse rica ou tivesse uma condição financeira privilegiada, pois a sua casa era grande o suficiente para abrigar a congregação de Jerusalém, além de contar com a ajuda de Rode, sua empregada. Foi para a casa da mãe de João Marcos que Pedro se dirigiu quando ficou livre da prisão de maneira milagrosa. Olha lá, Atos 12, versículos 13 a 17. Vamos ler, para ver a importância dessas mulheres. Olha, elas reuniram uma congregação, elas guardavam dentro da casa delas, elas escondiam do rei Herodes, que queriam matar todos, perseguindo, batendo, maltratando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta! Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Aleluia. Olha o que o comentário bíblico Beacon diz. Na casa da mãe de João Marcos, muitos estavam reunidos e oravam. A implicação é que o pai de Marcos já tivesse morrido, mas que sua mãe possuía uma casa suficientemente grande para servir como lugar de reunião para uma congregação cristã em Jerusalém. Também é perfeitamente possível que o grande cenáculo desta casa, um amplo piso superior para convidados, tenha sido o local onde a última ceia foi celebrada e onde aconteceu o Pentecostes. Oh, aleluia! 3.2 Dorcas, uma mulher admirável. Tabita, cujo nome em grego é Dorcas, que significa gazela, vivia em Jope. Ela foi uma mulher fiel a Deus, que deixou um bom exemplo de como viver a vida cristã. Usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Olha que coisa linda. Quantas mulheres eu tenho visto isso, hein? Fazendo ajuda aos pobres. Está lá em Atos 9:36. Dorcas era uma excelente costureira e usava esse talento recebido de Deus em benefício dos outros. Vamos ver o texto? Primeiro de cima, que está sendo repetido, né? Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar as boas obras e dar esmolas. Olha o 9:39. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas os rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Olha a gratidão de uma mulher de Deus. Ela era muito querida pelas pessoas da cidade, por sua generosidade e seu coração abençoador. Tópico 3.3, o último tópico desta lição. Espero que estejam atendendo, que o Espírito Santo esteja ministrando. Ei, mulher! Ei, aluna! Ei, professora! Consegue ver a tua autoridade com Deus na igreja? O teu poder na igreja? Me dói o coração, verdadeiramente, quando uma igreja, pode ser a sua, me perdoe, mas me dói o meu coração, quando vai ter um culto com as irmãs, e ao invés delas estarem em cima do púlpito, no púlpito, lugar onde transmite a palavra de Deus, elas estão lá embaixo, numa mesinha medíocre, pregando a palavra lá de baixo.
Ei, se você é pastor, olha direito para isso. Ela não é inferior a você. Ela não está pregando no chão porque ela é menor que você. Se um diácono, se um auxiliar, se um irmão qualquer, por ser homem, prega em cima do púlpito, porque uma mulher, dirigente de círculo de oração, prega no chão. Vamos reverter isso, a mulher é igual com o homem. Tudo bem que o pastor tem mais autoridade, mas da igreja não tem que ter essa acepção. É mulher prega do chão, é homem prega do púlpito, é mulher senta no chão, é homem senta lá em cima. Não, queridos. Jesus não fez essa acepção. Tópico 3.3, Lídia, um exemplo de hospitalidade. Logo após ter sido batizada, juntamente com a sua família, Lídia hospedou Paulo e Silas em sua casa. Olha que coisa linda. Demonstrando disposição para servir. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram a crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Olha só, dá a entender que Paulo não queria dar trabalho para Lídia, mas Lídia diz: olha, se você me considera, me dá esse prazer, essa honra, fiquem na minha casa, eu quero servir vocês. O exemplo que podemos tirar da vida de Lídia é que devemos fazer tudo como se fosse para Deus. Colossenses 3:23, tudo o que fizerem faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Ela investiu bens, tempo e amor no serviço à igreja de Cristo. Olha Efésios 6 e 7. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como ao homem e não aos homens, tornando-se importante para os irmãos da igreja primitiva. Olha o que o pastor David Cabral diz: Lídia colocou em primeiro lugar o seu Senhor e em segundo plano o seu trabalho de subsistência. Tornou o seu lar um centro de hospitalidade e glorificação a Deus. A hospitalidade é uma virtude recomendada na Bíblia. Ela é importante porque é uma forma prática de doar a si mesmo. Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quem serve ao seu semelhante está servindo a Deus. O que eu ensinei? Jesus integrou as mulheres em seu ministério, reconhecendo o seu valor e participação ativa na obra do Senhor. Jesus é lindo. Vamos para a conclusão? As mulheres da igreja primitiva tiveram um papel importante na expansão do reino de Deus. Jesus permitiu que elas convivessem com ele e os seus discípulos em um ambiente de respeito e amor fraternal, o que certamente despertou nelas um senso de utilidade nunca experimentado. Por amor e gratidão, aquelas mulheres abençoaram o ministério terreno de Jesus até o fim, enquanto o seguiam. Queridos, é maravilhoso. Eu cuido atualmente de um ponto de pregação chamado Garagem de Fogo, da nossa igreja, da igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, de São Carlos, na cidade de Ibaté, bairro Icaraí. Oxa, quase que eu perco o fôlego. E neste ponto de pregação, queridos, eu posso te dizer, 80% é mulheres. Mulheres me ajudando, mulheres na frente, mulheres fortes. E eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de poder reconhecer nas mulheres o poder delas. A nossa próxima lição será aplicada dia 22 de junho, penúltima lição deste trimestre, lição 12, e o tema será a igreja e os necessitados. O chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. Amém, amém e amém. Compreendida essa lição? Entendeu a importância de uma mulher? Entendeu a minha indignação porque o homem pode ficar em cima e a mulher embaixo? Não, a mulher foi tirada do lado, para ficar do lado. Ela não é uma Jezabel para ficar acima de Acabe.
mas ela também não é, mas o homem também não é superior a ela. Os dois têm que viver em consonância, em concordância. Amém, queridos? Vamos orar? Querido papai, obrigado por mais essa aula maravilhosa que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações. Faça milagres, faça a sua vontade, Senhor. Mostre para aqueles homens que não têm pensamento, que são radicais, o quanto a mulher é necessária na obra. E ela é tão importante quanto ao homem. Ajude-nos, Senhor, a aprender cada dia mais. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.